domingo passado, no louvor, né? Quanto maior a sua fome, maior é aquilo que Ele te entrega. Se você tem pouca fome, você vai comer pouquinho. Mas se você é faminto e sedento, você vai receber o Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. O Senhor preparou no meu coração uma palavra que eu falei, meu Deus. Glória a Deus. Eu estou desde segunda, orando, de verdade, incansavelmente, falando, Senhor, clareia a minha visão. Porque é muito fácil falar de Deus quando nós lembramos o que Ele fez por nós. Mas tem coisas que Deus vai trazendo a nós que se torna difícil de falar. E o Senhor começou a ministrar em mim primeiro, porque é o que eu tenho pedido a Ele. Todos aqui sabem, eu cresci no louvor. E eu sou de louvor. Mas chegou um tempo que Deus começou a me levar para o outro lado. E ser levado é muito bom. Mas também existe um preço a ser pago. E pagar preço dói. E quem começa a entrar na palavra, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eu sempre me vi cantar, né, mãe? Mas subir ao altar para ministrar, eu falei, meu Deus. Então, quando Deus vai nos trazendo, Ele vai nos capacitando. Ele vai nos inspirando. A gente se acha muito pequenininho. E eu sempre falo isso diante de Deus. Senhor, eu sou menor do que o bichinho de Jacó. E quem não sabe o que é o bichinho de Jacó é um verme. Eu sou menor do que ele. Então me ensina. E Deus tem feito assim coisas maravilhosas em questão à palavra. Porque quando eu subo a igreja de verdade, não sou eu. Eu tenho deixado Deus fazer. Amém. Chega um tempo que a gente entrega tanto o Senhor nas nossas vidas. E a gente paga o preço sem receber. Então eu falei, já que é para pagar preço, eu pago e quero receber. Ou me promove, ou me remove. E o Senhor tem feito grandes coisas. E nessa semana o Senhor colocou justamente uma palavra, que é um poema. E olha como é difícil ministrar poema, porque poema é uma sensação, é um sentimento de alguém por mais alguém. Então eu falei, Senhor, transforma a palavra deste poema para a tua igreja, porque se foi isso que o Senhor preparou, é isso que a igreja precisa. E era aquilo que eu precisava, porque se sentir amado por Deus não tem nada mais valioso. Então você vai abrir a sua Bíblia, começando pelo livro de 2 Crônicas. O Senhor tem falado bastante sobre reinado, né? Tem acho que umas 2 semanas que Deus tem trazido sobre reis aqui. Quarta-feira, né, pastora? Deus usou poderosamente para falar sobre Salomão. E a introdução dessa palavra é Salomão. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Segunda Crônicas, capítulo 1, diz assim, como tema, Salomão faz ofertas e pede ao saber. Lembrando que 1 Crônicas, capítulo 29, não precisa voltar. Capítulo 29, versículo 26, vai falar que Davi encerra seu reinado e morre. Então entramos em 2 Crônicas, capítulo 1, que vai falar assim: Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reinado, e o Senhor, seu Deus, estava com ele, e tornou-se extraordinariamente poderoso. Salomão fez um pronunciamento a todo Israel, aos chefes de 1.100 soldados, e aos seus juízes, e a todos os líderes de todo Israel, chefes das famílias. Depois o rei dirigiu-se com toda a assembleia ao lugar sagrado no monte de Gibeon, porquanto ali estava firmado a tenda do encontro da congregação de Moisés, que Moisés, servo do Senhor, havia construído no deserto. Contudo, Davi tinha transportado a arca de Deus para Quiriate, a tenda que havia preparado para abrigar em Jerusalém. O altar de bronze que Bezalel, filho de Uri e neto de Uri, fizera, estava em Gibeon, diante do tabernáculo, a habitação do Senhor. Ali, portanto, Salomão e a comunidade consultaram ao Senhor. Foi lá que Salomão, na presença de Deus, subiu ao altar de bronze, que estava junto à tenda do encontro da congregação, e ofereceu 1000 holocaustos de sacrifícios, totalmente queimados sobre o altar.
Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e lhe propôs: pede o que desejas e eu te concedo. E Salomão considerou diante de Deus que fosse muito bondoso e muito misericordioso como seu pai, e me fizeste rei em seu lugar. O Senhor Deus confirma-se agora a promessa feita ao seu pai Davi, pois me tornaste rei com um povo tão numeroso quanto aos grãos de poeira da terra. Sendo assim, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governar essa nação com justiça, pois quem é capaz de liderar este povo tão grande? Então Deus afirmou a Salomão, preste atenção: visto que é preciosamente este o desejo do teu coração, e não rogaste por riquezas, bens ou honras, nem morte dos teus inimigos, tampouco pedisse longevidade, mas suplicaste por sabedoria para ti e conhecimento, a fim de ser capaz de julgar corretamente o meu povo, sobre a qual eu te constituí rei, receberás sabedoria, conhecimento, e também darei riquezas, bens, honra e glória, como nenhum rei teve antes, nem homem ilustraste algum possuirá depois de ti. Assim Salomão saiu do salto de Gibeon, da tenda do encontro, da congregação, retornou a Jerusalém, de onde reinou sobre todo Israel. Feche os olhos, vamos orar. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. O Senhor é aquele que conhece, Senhor, aquilo que a tua igreja necessita. É o Senhor que consegue alcançar aquilo que somente aquele que sente pode alcançar. O Senhor é aquele que visita ao mais profundo do nosso ser. Tu és aquele que governa em nós e veste até esse Senhor. Tu és aquele que ungiu a Salomão como rei. E glorificamente demais o que aquilo que pediu. Ensina-nos, Senhor, essa noite a clamar de tal maneira que o Senhor abençoe a nossa igreja de maneira surpreendente. Aleluia, Senhor. Que seja liberado sobre nós a tua graça, seja alcançada em nosso interior. Repreendemos agora, Senhor Jesus, toda voz que não é dentro da igreja, todo espírito de incredulidade, tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que tapa os nossos ouvidos e nossa mente, tudo aquilo que bloqueia o nosso interior, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos por terra. Seja o Senhor deste lugar, seja o Senhor amado, seja o Senhor santo, seja glorificado. Levantamos, Senhor, teu nome por este lugar, vamos acompanhando como Senhor, vamos sempre de mão, é o jeito que Jesus, Senhor, declaramos sobre a tua igreja neste momento, Deus, essa salva invadiu o teu coração, vai enchendo todo o teu coração da presença de Deus, vai enchendo tudo aquilo que você entrou aqui, coloca, essa é tudo, o Senhor coloca sobre você certeza, o Senhor coloca sobre você tranquilidade, repreendemos toda a diversão agora, e preparamos, Senhor, esse altar para ser teu. Amém, Jesus. A atmosfera deste lugar é tua. É verdade, Espírito Santo. Nós não somos nada, Senhor. Aleluia. Dependemos totalmente da tua voz. Dependemos totalmente, Senhor, daquilo que o Senhor tem a nos dizer. É o Senhor que direciona o teu povo, não eu. Eu mesmo de mim nada, eu não tenho nada a oferecer, mas aquele que nos chama. É Ele que tem todo o poder em tuas mãos. É Ele que tem a sabedoria. É Ele que tem todo o controle. É Ele que é o dono da adoração. E porque Ele é dono da adoração, Ele nos inspira a adorá-lo até na hora da palavra. É Ele que é o adorado neste lugar. Então você adora o Senhor. É a Ele ação de graças. É a Ele o seu melhor, porque é Ele quem vai falar com você e não eu. Amém? É o Senhor quem fala, pode ser aceitado. Glória a Deus, Espírito Santo de
Deus. Deus é poderoso e Ele que fala para nós. Iniciei por 2 Crônicas, porque é justamente aqui que começa a falar características de um homem poderoso. Mas a palavra não é essa. Aqui é para que você entenda quem é que Deus havia levantado neste tempo, quem era este homem, que a Bíblia já nos revela Salomão como filho de Davi, sucessor do seu trono, dizendo já ao início do capítulo 1, lá na parte B, dizendo: e ele tornou extraordinariamente poderoso. E quando o Senhor começa a revelar as qualidades de Salomão, ele começa dizendo que Salomão, assim que assumiu, ele não baixou a sua guarda, mas ele começa a se reunir com o povo e começa a fazer anunciamentos. Isso quer dizer posicionamento diante do povo, na qual Deus deu a ele em suas mãos. Salomão, filho de Davi, sabia muito bem quem era o seu pai. O filho tende a seguir o exemplo daquilo que vê. E Salomão não foi diferente. Quando Salomão entende aquilo que foi levado sobre as tuas mãos, ele sobe até onde estava a arca, prepara um banquete, um holocausto a ser preparado ao Senhor. E a palavra nos fala que ele não sacrificou uma vez, nem duas, nem três. Mas por ele entender aquilo que foi entregue nas suas mãos, ele ofereceu 1000 holocaustos. Glória a Deus. Deus entrega coisas tão grandes nas nossas mãos e a gente não tem coragem de oferecer um holocausto ao Senhor. Nós assumimos o propósito de Deus nas nossas vidas, dizendo assim: obrigado, Deus. Mas nós não queremos mais queimar holocaustos. Nós não queremos mais entender os processos de Deus na nossa vida. Nós queremos apenas ser grandes sucessores daquilo que Deus faz sobre nós. Carregamos o nome da família, como diz o apóstolo Paulo, mas nós não queremos mais queimar holocaustos. Mas a palavra nos diz que quando cai sobre ele a responsabilidade, o posicionamento, ele sobe até o Senhor e queima 1000 holocaustos. Ele chama a atenção de Deus no último holocausto. Por quê? A palavra fala que foi no último? Não, mas ele teve que queimar 1000. Se ele queimou 1000, foi no último holocausto que Deus olha para Salomão. Mesmo já sendo entregue a sucessão do trono de alguém que era cujo o coração de Deus. Quando nós somos levantados para suceder algo, nós não somos levantados do dia para a noite. A gente sempre fala que Deus foi aquele que escolheu, nos preparou nossa história, traçou nossos caminhos, escreveu o nosso nome no livro da vida. Mas e por trás de tudo isso? Se nós já somos escolhidos no ventre da tua mãe, da nossa mãe, Ele já sabe quem é o sucessor. Ele já sabe quem é o preparado. O que o Senhor espera de nós é um posicionamento quando nós somos chamados na preparação. E Salomão, quando é chamado, ele se pronuncia a todo Israel. Ele se posiciona como um rei. Ele não é mais o filho de Davi. Agora ele é sucessor do trono. Ele é sucessor da graça. Ele é sucessor do povo de Israel. Aleluia, Jesus. E quando ele sobe, a palavra diz assim lá no 6. E Salomão foi à presença de Deus com 1000 holocaustos. Queimou sobre o altar. Não era nem à frente nem atrás. Ele queimou em cima do altar 1000 holocaustos. E a palavra nos fala que os olhos do Senhor viu Salomão. Aleluia, Jesus. Sacrifícios chamam a atenção de Deus. Sacrifícios fazem os olhos de Deus olhar lá de cima para nós. E isso vai entrar bem aqui onde nós vamos ler a palavra. Porque às vezes a gente acha que estamos torrando ao sol, estamos queimando ao sol e ninguém está vendo. Mas às vezes você dá um sacrifício 999 e os olhos do Senhor já estão sobre você, talvez no seu primeiro sacrifício. É que a gente desiste. A gente desiste às vezes no quarto sacrifício. A gente começa a fazer um propósito com Deus. E um propósito de 20 dias, no quarto dia você já não aguenta mais. Mas Salomão queimou 1000. Ah, mas tinha gente para ajudar. Mas imagina você incendiar um holocausto. Para chamar a atenção de Deus sobre a nossa vida. Quando Salomão ele tem os olhos do Senhor, porque a palavra nos revela que naquela
noite, Deus apareceu a Salomão. A gente entende que sacrificar é tão importante que Deus não manda nem recado, Ele mesmo vai ao nosso encontro. Quando nós estamos posicionados sacrificando no altar do Senhor, Ele não manda ninguém, Ele vai até você. Assim como Salomão, ele diz: Salomão, pede o que você quiser, falando grosseiramente. O que você deseja? O que tem dentro do seu coração? Sabendo o Senhor, porque o salmista já fala que Ele conhece a intenção. Quando Ele nos pergunta, Ele já sabe a intenção. A minha boca pode até pronunciar outra coisa, mas Ele conhece o meu coração. A palavra nos fala que muitos adoram com os lábios, mas o coração está terrível. Porque Ele sabe quem nós somos. Então é simples falar, mas e o sentir, e o haver? Então quando Deus chama Salomão e pergunta, Ele já sabe o que Salomão precisa. Ele já sabe o que ele quer. Ele diz assim: pede o que desejas e eu lhe concedo. E Salomão considerou diante de Deus o pedido, e ele diz assim: olha, eu quero ser muito bondoso e misericordioso como meu pai foi. Aleluia, Jesus. E me fizeste rei em seu lugar. Só que o que Salomão não tinha entendido é que ele já tinha aquilo que ele estava pedindo. Salomão, ele já era aquilo. Salomão já tinha se sucedido. Salomão já tinha queimado o holocausto. Ele já tinha sacrificado. E quando nós sacrificamos, o Senhor nos transforma. Aleluia, Jesus. Quando nós sacrificamos em meio ao sol, o Senhor já faz a transformação. Enquanto nós queimamos o holocausto, algo em nós também vai mudando. Salomão já era aquilo que ele já estava pedindo ao Senhor. E Deus diz a Salomão: olha, eu confirmo a promessa que está sobre você. Você já é o sucessor. Você já é bondoso. Mas agora me fala aquilo que você ainda não é. O que é que você precisa? Salomão diz assim: eu quero conhecimento e sabedoria. Aleluia, Jesus. Para que eu possa governar de maneira justa o teu povo. Olha só. Diante de Deus a gente pode fazer qualquer pedido. Qualquer pedido. O Senhor não nos impede de pedir nada. Quando nós somos levados em oração, nós podemos pedir o que quisermos. Porque a palavra nos fala que da terra comeremos o melhor. É só pedir. E Ele não nos parcela naquilo que pedimos. Ele não nos rotula naquilo que pedimos. Mas a Bíblia fala que aquele que pede com sabedoria recebe. O que nós estamos pedindo no altar do Senhor? O que nós estamos queimando no altar do Senhor? Será que o seu sacrifício é aquilo que também está ardendo no coração de Deus, aquilo que você tem pedido? Será que aquilo que nós estamos queimando no altar de Deus é voluntário ou é atencioso? Será que a gente tem um espírito voluntário, né, pastor? Você mostrou? Ou será que a gente força a voluntariedade de um espírito para receber algo de Deus de maneira forçada? Deus olha para Salomão naquele momento e vê em Salomão algo tão bom. Olha, me surpreendeu de tanta coisa que ele poderia ter me pedido. De tudo que ele pediu sabedoria. Oh meu Deus, ele poderia ter pedido as maiores riquezas, ele já era o rei. Mas sobre ele estava um espírito de juízo. E o Senhor determina sobre ele: olha, não haverá somente juízo, não haverá somente bondade, não haverá somente sabedoria, mas sobre você haverá riquezas que não haverá como contar. Porque de tudo que eu esperava, você me pediu hábito a governar. E nós somos como Salomão, escolhidos por Deus, sucessor do trono, mas não pedimos nem sabedoria nem juízo. Fazemos as coisas de maneiras vãs. É, Jesus. Deixamos levar. E aí passamos a sofrer de forma: meu Deus. Começamos a suprir ao Senhor um sacrifício, porque quando dói, onde a gente vai até o altar do Senhor e queima de verdade. Então muitas das vezes a nossa vida é rodeada por luta. Outras não, a gente olha o irmão que sofre menos e recebe mais. E a gente às vezes tem que estar queimando em meio ao sol. Mas você já olhou a sua intenção e o que você tem sacrificado? Às vezes algo dentro de nós vale 1000 holocaustos. É verdade, Jesus. Uma coisinha só em nós vale 1000 holocaustos. Aquilo que nos sacrifica, aquilo que nós não conseguimos largar,
Aquilo que a gente também não tem nem intenção de deixar, vale por 1000 holocaustos. E os olhos do Senhor estão lá de cima assim para nós, esperando justamente esse holocausto que valerá por 1000, para que Ele olhe para nós e fale: ei filho, agora sim. Aleluia. Agora me pede. Grande é o teu nome, Senhor. Não recebemos porque não sabemos nem queimar holocaustos. Eu tenho dito que às vezes parece que o povo de Deus anda enlutado. Não queremos mais um Deus vivo. Não queremos mais um Deus que saiu entre os mortos. Parece que vivemos de lutos e de lutos e de luto. Não! Nós somos filhos de um Deus Todo-Poderoso que nos faz isso por herança. Nos entrega o melhor dele mesmo quando nós não merecemos. Mas nós mesmos sem merecer não reconhecemos a graça de Deus sobre nós. Não reconhecemos que precisamos sim abrir mão, que precisamos sim sacrificar para sermos olhados por Deus de perto. Este foi Salomão. E todos nós já conhecemos a história. Salomão foi um rei maravilhoso, poderoso, cheio da glória. Bem? Agora vamos pegar. Agora sim vamos entrar na palavra. Você vai abrir sua Bíblia lá no livro de Cânticos dos Cânticos. Agora que nós já sabemos quem é Salomão, você vai entender que o olhar de Deus sobre as nossas vidas não é pelo que eu carrego por fora, mas é pelo que eu tenho dentro de mim. Glória a Deus. Quando nós sacrificamos, quanto mais sacrificamos, mais os olhos de Deus nos encontram. Cânticos dos Cânticos, né? Ou Cantares de Salomão, vai dar escrito aí em algumas versões. Capítulo 1, eu vou ler rapidinho, que diz assim, capítulo 1, versículo 2. Beija-me, ó meu amado, com os beijos de tua boca, pois o teu amor é melhor do que o mais nobre vinho. O aroma dos teus perfumes é suave. Teu nome é como um shêmen. Aqui vai falar sobre óleo precioso. Essa palavra, essa Bíblia tem uma tradução um pouco diferente. Óleo perfumado que se derrama generosamente. Por isso a jovem se apaixona por ti. Leva-me, pois, contigo. Corramos, leva-me, ó rei, aos teus aposentos e exultemos. Em ti nos alegraremos e regozijaremos. Anunciaremos, pois, o teu amor é melhor do que o vinho. Ora, é com toda a razão que te amo as mulheres de Jerusalém. Aqui iniciamos a palavra. Estou morena do sol, mas conservo-me bela. Ó filhas de Jerusalém, escura como as tendas nômades de Quedar, linda como as cortinas de Salomão. Não admireis por eu estar assim, morena escura. Algumas Bíblias dizem assim. Não repara a cor da minha pele, porque eu estou queimada do sol. Na minha diz assim: não admireis, pois eu estar assim, morena, escura, pois o sol me bronzeou a pele. Os filhos da minha mãe se iraram contra mim e puseram para eu guardar suas vinhas. Contudo, da minha própria vinha eu não pude cuidar. No 8. Se não sabes tu, ó mais bela entre todas as mulheres, segue o caminho das ovelhas e apacenta os teus cabritos, junto às tendas de seus pastores. Ó minha amada, eu te comparo com as éguas do carro de Faraó. No 11. Faremos a ti brincos de ouros, cravejados e prata. 12. Enquanto o rei está sobre o teu rebanho, enquanto o rei está sobre sua recâmara, o meu nardo se espalha, o meu nardo se espalha, e o seu perfume pelo seu aposento. Amém? Amém. Glória a Deus. Os cânticos de Salomão são assim, cheios de amor. Glória a Deus. Aqui é Salomão, junto com uma moça, uma sulamita. Essa mulher
começa com uma declaração. Ela tem um encontro com o rei. Salomão já era rei, lembra que a gente viu lá em Crônicas? Já era como todo poderoso, já tinha muitas mulheres. Lá para o plano hoje, né? Esse homem teve mais mulher que tudo na vida. Foram 700 que transformou em rainha, mais 300 em concubinas. Mas não existiu mulher que ele amou mais do que essa. Sabe quem atraiu o olhar do rei? Uma sulamita que cuidava das vinhas. Uma mulher que cuidava de vinhais, que cuidava das barreiras onde tinha as vinhas. Essa foi a mulher que chamou a atenção de um rei. A Bíblia começa a dar sinais dessa mulher, mas eu fui estudar quem era essa mulher. Fui estudar quem era essa mulher por trás. Como que ela chamou a atenção de Salomão. Como que no meio do caminho, no meio do trajeto, uma mulher totalmente fora daquilo que Salomão já estava acostumado em seu reinado, chama a atenção de um rei. E ainda consiste em ser a mais amada. Comecei a minha pesquisa e uma das coisas que eu descobri era uma mulher trabalhadora. Uma mulher que foi excluída da sua casa, da sua família, da sua parentela. Uma mulher que, por conta de algo familiar, foi lançada fora para cuidar de algo que nem era dela. Mas a Bíblia fala que ela diz assim: aquilo que era meu, eu não cuidei. Fui cuidar daquilo que era dos meus irmãos. E eu comecei a meditar nisso, trabalhando, fazendo as minhas coisas, e essa palavra não saía de mim, não saía de mim. Eu falei: meu Deus, como nós somos assim? Como nós chamamos a atenção dentro do nosso lar? Aqui ela fala da casa dela entre os irmãos, mas poderia ser em qualquer ambiente. E quando nós colocamos a mão para fazer, nós chamamos a atenção, e nem sempre é uma atenção positiva. Ela começa a dizer que os irmãos dela se iram com ela e lançam ela para fora de casa, e aí coloca ela para cuidar dos vinhais. Coisas que homens fariam, mas ela assume a postura e vai até os vinhais, ficar debaixo do sol, cuidando para que nada aconteça com as pequenas uvas, com as fragilidades. Uva tem até temperatura para brotar, e eu nem sabia disso. No lugar daquele, no deserto daquele, uma mulher que vai plantar uva, que está cuidando de uma plantação que não é dela, que está suja porque os vinhais estão todos cheios de barro. Foi essa mulher que chamou a atenção de um rei. E o Senhor começou a falar no meu coração em questão a isso. Às vezes, para chamar a atenção de Deus, você não precisa estar na sua melhor veste. Você não precisa falar difícil. Você não precisa se sentir honrado dentro da sua casa, nem dentro do seu ministério. Você não precisa ser trajado como número 1 do seu local de trabalho. Você não precisa se sentir alguém. Você precisa se sentir dele. Aleluia. Glória. Verdade, Jesus. Você precisa ter algo que ninguém tem. Aquela mulher, ela tinha exatamente aquilo que chamou a atenção do rei. Quando Salomão se declara sua amada, ele fala assim: mulher, sabe o que eu vi em você? Os teus olhos são como os de pomba. E eu vi que pomba nem pisca. Alguém que está ao seu redor, cuidando. Quem melhor para estar ao lado de um rei do que alguém que se dispõe a colocar a mão no arado? Quem melhor para estar ao lado de um rei do que aquele que põe a mão na terra? Quem melhor para estar ao lado de um rei do que aquele que suporta o sol? Quem melhor para estar ao lado de um rei do que aquele que já foi queimado, mas não saiu do lugar porque recebeu uma ordem? Ela recebeu uma ordem e ela continuou no lugar. Aquilo que era dela, ela deixou. E quando essa mulher fala isso, ela fala: com pesar das minhas vinhas eu não cuidei. Eu estive sob o sol, cuidando de algo que nem era meu. E eu comecei a pedir para que o Senhor me revelasse o que era estar diante do sol. E como vocês sabem, eu trabalho à noite, e à noite a gente tem mais tempo na mente, né? Para orar. E eu vou fazendo minhas coisas, vou orando para não reclamar. Passa a noite mastigando chiclete, eu falo: Senhor, não deixa eu cair
a tentação de falar. Eu masco o chiclete a noite inteira. Para não deixar falar o que eu penso. Porque se eu falar, não estava nem trabalhando mais. Então eu vou meditando. E eu falei, Senhor, me ensina o que é estar ao sol. Me ensina o que é. Me revela o que é estar ao sol. E estar ao sol é quando você não larga do arado. Estar ao sol é quando você recebe de Deus, mas você não abre mão. Estar ao sol é quando mesmo que está doendo, você ainda está de olho na fragilidade dos outros. É cuidar daquilo que não é nosso, sim. E o Senhor começou a trazer isso ministerialmente. Começou a trazer ao meu interior justamente que como nós somos calejados ao sol. Como dói estar ao sol. Imagina quantas dores de cabeça aquela mulher já teve. Quanta tontura não teve, talvez sede. Quanto é doído estar ao sol. Você vê que era uma mulher que ficou até morena. Quando ela se depara com as filhas de Jerusalém, eu aprendi que as filhas de Jerusalém são as moças que estão próximas à idade de dar a mão no casamento. Você sabia, pastora? Aprendi. Acabei de aprender. Então, as chamadas filhas de Jerusalém tinham mais mulheres, mais formosas, já eram de Jerusalém, já tinham família. E de repente me chega uma menina suja de barro, com os pés todos sujos, com as mãos todas calejadas, diante do rei. E fala, olha, não repara minha cor não, porque eu estava lá nos vinhais trabalhando. Não repara minhas mãos não, porque estavam sobre a terra. Deus maravilhoso. Como que o rei te olha? Tá com a mão suja ou tá com a mão muito limpa? Porque se tiver com a mão muito limpa, não está no arado, não está fazendo a obra de Deus. Se o pé estiver muito limpo, não está fazendo direito. Se não estiver com a pele queimada, não está fazendo direito. Não vai ter reconhecimento do rei. Quer reconhecimento, põe a mão na terra. Quer reconhecimento, suja os teus pés, mas cuida das suvinhas do Senhor. Aleluia. Ministério é cansativo, sim. É calejado, sim. Quem nunca foi? Mas quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor, Ele fala para o meu coração, filha, é hora de sair do sol. Aleluia. Você não entendeu. É hora de sair do sol, porque o rei te viu. Deus, aleluia. Chega. Colocou a mão demais nas vinhas, colocou os pés demais sobre a terra. Agora você vai para minha reclama, minha filha. Aleluia. Agora você vai para o meu lugar de intimidade. Agora você vai onde não é qualquer mulher que entra, não. Você vai no mais profundo do meu ser. Glória. É assim que Deus faz. Deus, Mas tem que estar com a mão na terra. Tem que estar com o pé sujo. Tem que estar assim esfolado no sol. Tem que estar doendo sim. Porque senão não vai chamar a atenção dele. É, Jesus. Entre as donzelas existia uma mulher. Entre 700 rainhas existiu uma mulher. Deus tão poderoso. E hoje eu estava em casa e, meu Deus, fala comigo, Senhor, através dessa palavra. E o Senhor falava, não tira essas mãos finais ainda não. Glória. Continua com o pé sujo. E eu fui lá me arrumar e eu falei, Senhor, está chegando a hora. E aí o Senhor falou, filha, sai do sol. Sai do sol. Vem para minha recâmara. E eu estou numa parte muito boa de estar com Deus, porque a minha oração tem sido, Senhor, me ensina a te amar mais. Aleluia. Me ensina a te buscar mais. Me ensina a te reconhecer em tudo que eu fizer. Em tudo que eu pôr as minhas mãos. Eu tenho aprendido que, enquanto eu me arrumo, eu me preparo para o culto do meu trabalho. Porque meu trabalho também é um local de culto. Eu ponho a mão no enfermo. Eu falo que o Senhor esteja contigo. Aleluia. Que o Senhor seja tua paz, que o Senhor seja tua cura, que o Senhor seja teu livramento. E aí o pessoal olha e fala, você é da igreja, né? Sou! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente não precisa fazer grandes obras para ser notado pelo Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos fazer uma coisinha de cada vez. Nós precisamos armar o terreno. Nós precisamos adubar a terra.
Nós precisamos deixar de lado aquilo que não é nosso e cuidar daquilo que é dele. E assim o Senhor nos favorece. Amém, Jesus. Aqui nessa palavra, nessa Bíblia, fala de uma maneira diferente. Mas vai falar que enquanto essa mulher se lamenta e se respalda em quem ela é diante do rei, vai dizer que Salomão arma uma mesa e prepara um banquete para ela. E fala assim: minha querida, eu olhei para os teus colares, eu vi os teus brincos. E aí começa uma história de amor, e aí Salomão começa a dizer a essa mulher quanto ela era amada. Que ele não estava nem aí porque ele viu se o pé dela estava sujo, se a mão estava descascando, se a pele estava feia. Não foi isso que Salomão se admirou com ela. E para que ela entendesse, ele repete várias palavras de amor. Você sabe que às vezes a gente está tão ferido, tão machucado, tão inconstituído, tão quebrado, que o nosso Deus, ele fala palavras de amor e a gente não escuta. E ele vai nos revelando palavras de amor, ele nos abraça, ele nos coloca no colo, ele nos tira do sol, mas nós ainda estamos olhando para a cor da nossa pele, nós ainda estamos olhando como o nosso pé doeu no sol, como a nossa cabeça ardeu. O Senhor está tirando você do sol e você está olhando para o sol ainda. O Senhor já te tirou disso. O Senhor está te levando para lugares onde não é qualquer pessoa que entra. O Senhor está te levando para um local de intimidade, um local onde somente um rei se entrava. A reclama agora é sua. Agora você não é mais a sulamita. Agora você é aquela que o Senhor te chama pelo nome. A nação brasileira é brasileira. A sulamita era sulamita, mas naquele momento em que Salomão sabia quem aquela mulher era. Não importa o nosso nome diante da multidão. Em meio a 700, o Senhor escolheu você. Em meio a uma nação, em meio a tantas, no meio da vinha, foi eu a escolhida, foi você o escolhido. Em meio às mãos na terra, os olhos do rei se voltou para nós. Nós somos os escolhidos. Glória a Deus, aleluia. Queimou o sol, ardeu, mas agora virou a página. O rei te tirou do sol, o rei te tirou lá do barreiro, o rei te tirou daquele lugar. Agora você é uma princesa. Aleluia. Rainha, amada, querida. Não importa o que nos feriu, não importa o que nos magoou, não importa mais. Tudo isso ficou lá nos vinhais. Glória a Deus. Nos vinhais nós plantamos, no castelo nós comemos o que plantamos. Nos vinhais nós ficávamos de olho nas uvas para que os bichinhos, as aves e a temperatura do sol não as afogasse, nem as murchasse, nem secasse as suas folhas para que elas caíssem ao chão. Mas quando nós somos levados ao palácio, chega, quem ficou nos vinhais que cuide. Agora eu sou do Senhor e agora eu vou comer uva fresca, sem precisar pôr a mão na terra. É isso que Deus faz. Deus nos tira do lugar de tormenta e nos coloca no lugar de paz, de reconhecimento. Glória a Deus. E ser reconhecida não foi qualquer rei não, hein? Foi o sucessor daquele homem poderoso que era vivo de coração de Deus, agora um homem extremamente poderoso, reconhecido por Deus. E aquela mulher foi tão honrada que, como eu disse, entre 700 rainhas e 300 concubinas, Salomão olhou para ela. Glória a Deus. Que história, né? Lembrando que as 700 rainhas não foi casamento por amor, não. Foram alianças para estabelecer paz diante do seu povo. Mas para essa mulher, para essa sujinha, para essa queimada ao sol, foi para ela que ele olhou com amor e com afeto. E a gente vê aqui os cânticos, muita página de amor em Salomão, né? E é isso que Deus faz conosco. Deus, ele nos tira. Tem um tempo para tudo, né? Tem um tempo que nós queimamos ao sol, mas tem o tempo do refrigério. E o refrigério ele já nos alcançou. Glória a Deus. Mas se a gente só olhar para o sol, se a gente só olhar para a terra, se a gente só olhar as lembranças,
daquilo que vivemos, a gente não consegue viver o melhor dentro do palácio. Fique de pé nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Grande é o teu nome, Senhor. Aleluia, Obrigado, Deus. Espírito Glória. Santo de Deus. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. No capítulo 2, no versículo 10, não precisa abrir a sua Bíblia. Entenda aquela mulher que nós começamos a ler e onde ela está. Capítulo 2, versículo 10 diz assim: assim me declara o meu amado, levanta-te, amiga minha, amada minha, e vem. Aleluia. Olha, e vê que o inverno já passou, já se foi, a chuva cessou e agora é primavera. Surgem flores pelos campos e chegou o tempo de podar e cantar. Aleluia. Já é doce, já se ouve o sol doce dos arrulhar das pombinhas. A figueira começou a dar seus primeiros figuinhos. Pomba minha, lembra que lá ele fala a comparação com os olhos daquela mulher que se aninha nos vãos dos rocheiros. Deixa-me contemplar o seu rosto lindo, deixa-me ouvir a tua voz meiga, que tão famosa é. Aleluia, Jesus. Aqui está 2 e aqui é a última parte. Mas por 3 vezes ele diz assim: levanta, amiga minha, amada minha, e vem. Aleluia. O Senhor já te tirou das barreiras. Aleluia, Jesus. O Senhor já te tirou dos vinhares. Agora é hora de curtir o palácio.